Fala pessoal, tudo bem com vocês? Complicou para o Corinthians, sexto jogo sem vencer, mais uma péssima atuação e você vai saber aqui o desespero de Thiago Nunes e a matemática da classificação ou da eliminação. É o assunto desse vídeo, seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Complicou mesmo. O que acontece com o Corinthians, né? De novo portões fechados, realmente essa pandemia do coronavírus está atrapalhando todo mundo e eu já dei minha opinião de que não tinha que estar acontecendo o jogo, né? E deve parar provavelmente, mas enfim, o Corinthians entrou em campo contra o Ituano e até o clube utilizou um recurso muito interessante, né? Com os alto-falantes com o barulho ambiente da torcida para motivar os jogadores, mas não adiantou. Eu já vou falar sobre isso, mas antes eu quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball. É o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que está rolando em relação ao futebol. Tem mercado de transferências, mercado da bola, né? Você sabe qual jogador está saindo e voltando para qualquer clube do mundo com valores, com tempo de contrato. Tem as notícias quentinhas do seu time do coração, basta você ativar a notificação que você recebe tudo em tempo real. Então não perde tempo, eu vou deixar aqui na descrição o link para você baixar o aplicativo gratuitamente. OneFootball, e serve para qualquer celular, sistema iOS ou Android, então baixa agora o teu OneFootball. Péssima atuação, jogo horroroso, não concordo com o Thiago Nunes de que parece que o resultado foi meio aleatório, né? O time criou, a bola não entrou e depois num gol espírita o Ituano acabou fazendo o seu gol. Não foi só isso. O Corinthians pouco criou, mas criou muito pouco mesmo. Sendo que precisava. A gente está falando de uma sequência terrível, de um risco de não se classificar e você joga em casa, mesmo que sem o apoio da torcida, mas você é o mandante, com jogadores que poderiam estar correspondendo muito mais do que estão correspondendo. Realmente, o gol do Ituano foi um gol meio ao acaso, mas também por uma falha individual. E quando você comete uma falha individual técnica, você sofre mais riscos, né? E o Cássio, com todo o crédito que tem, é um grande goleiro, ele falhou. E acabou sofrendo aquele gol do Breno Lopes, que ele tenta cruzar, chutar e a bola encobre o goleiro do Corinthians. Outros jogadores tiveram erros técnicos gritantes. O Bozelli perdeu 2 gols inacreditáveis. Tudo bem, né? Ele tentou tirar o goleiro Edson da jogada, que fez um grande jogo, num cabeceio no segundo tempo, mas no primeiro tempo ele está na frente do goleiro. E aí, por mais que a gente dê o mérito para o goleiro adversário, ali é do 9, ali é do centroavante, ali é do cara do matador, ele tem que matar, ele tem que resolver. Curiosamente, o Corinthians foi criando algumas oportunidades, seria injusto em dizer ao acaso, né? Mas com rebatidas de bola, né? O gol do Luan sai assim, com uma falha defensiva do Ituano, a bola que ia para o Bocelli, na verdade ia para o Luan, chegou no Bocelli, então não foi uma jogada trabalhada, né? Não foi uma construção, a gente não viu. E onde está esse time do Thiago Nunes que a gente viu começar tão bem o ano? Onde está? Onde está o Victor Cantillo, colombiano, que chegou tão bem no meio de campo? E é por isso que eu acho que tem alguma coisa acontecendo. Não é nenhuma teoria da conspiração, não é não estou cogitando aqui que seja algo extra, mas realmente a fase está muito complicada porque ao Thiago Nunes, no qual eu isento um pouco, ele tem responsabilidade evidentemente pelas escolhas que ele está fazendo, inclusive desesperadoras, e é isso que eu queria falar, está notável, está muito claro o desespero do Thiago em tentar alguma coisa. Só que para mim ele está agindo errado nesse aspecto, porque quando ele tenta colocar o Carlos Augusto na lateral esquerda e deixa o Lucas Piton e o Sid Clay no banco, 2 jogadores da posição que começaram o ano como escolhas e de repente o Carlos, que nem estava nos planos, começa a ganhar titularidade do nada, de uma hora para outra, não dá para entender. Quando ele tira o Camacho para dar rodagem para o Ângelo Arauz agora, eu sei que o Arauz ainda não jogou no Corinthians, né? No Chile ele vai bem, é um jovem, mas será que é a hora de testes? Será que é o momento de testes? E aí no segundo tempo ele troca só o Bozelli pelo Love e o Everaldo pelo Janderson, que também não é solução, que também não está pronto. E aí parece que o Thiago Nunes está tentando encontrar o time de uma forma desesperada para tentar vencer o seu jogo e não está conseguindo. Mas assim, apesar disso, esses jogadores que estão lá, eu não acho que o elenco seja maravilhoso, tá? Tem bons jogadores, tem boas peças. Acho que o Luan fez um jogo razoável. Pelos números foi o que mais tentou, pelo menos, né? Criar, a bola
passa muito por ele. Ele foi o que o Victor Cantillo deveria ter sido, como fora nos outros jogos, mas não vem mais sendo. E o Luan pelo menos tá se entregando. Ele não é sanguíneo, ele não vai dar carrinho, ele não é esse cara. Ele é o cara que vai, pelo menos a bola vai bater no pé dele durante quase todo o jogo. E quando ele tiver uma oportunidade, ele vai guardar. Esse é o Luan, tá? Não esperem muito mais, mas ele pode mais, como o time pode mais. E quando o coletivo vai bem, a individualidade aparece. E aí, e o restante não está acontecendo. O Carlos Augusto na lateral esquerda ficou mais retido, né, no setor defensivo para o Fagner poder subir. E nem assim o Corinthians criou tantas chances assim. Teve um momento da temporada em que o Thiago Nunes apostou no Wagner Love junto com o Mauro Bocelli. E ali eu acho que a coisa começou a acontecer. Porque o Wagner Love, ele não vai ser um segundo centroavante. E ele não vai também ser um ponta cobrindo o lateral como fora com o Fábio Carille. Não, ele vai ser um cara que vai abrir espaço e vai dar mais opção para quando a bola circular a área, você ter mais um definidor. Já que você não tem jogadores com qualidade de escape como ele tinha no Atlético Paranaense. Ele não tem esses jogadores, ele tem o Everaldo e o Janderson, que já se viu que não funciona. Ele não tá podendo contar com o Pedrinho e nem tem mais que contar com o Pedrinho, né, que após o fim do estadual vai embora pro Benfica. Então ele precisa montar um outro Corinthians, só que ele não tá conseguindo. E me parece um pouco desesperado nessas tentativas. Eu acho que ele precisa se abraçar na sua convicção. Agora, ele e a diretoria, né? Porque a pressão vai ser forte. A pressão vai ser muito grande para cima do trabalho dele. O trabalho realmente não é bom. Pelos números, pela forma como o Corinthians evoluiu. Se a gente estivesse notando como ele mesmo defende, construção de jogadas, o time criando, o time... não é o que eu tô vendo, gente. Eu tô vendo um time apático, um time que não tenta ganhar o jogo, que fica com a bola, mas uma posse de bola que não se verifica na sua verticalidade. Você não vê uma sequência de chances criadas e, com todo respeito, era o Ituano. E com todo respeito às demais equipes do campeonato, o Corinthians não está se classificando. Está com a mesma pontuação da Ferroviária. E quando eu falo isso, não é um demérito às equipes do interior, que são bem treinadas e muito bem trabalhadas, mas é um investimento de um tricampeão estadual que tem outras aspirações, que contrata jogadores, que tem uma das maiores torcidas do Brasil e não consegue ganhar do Água Santa, do Novo Horizontino, da Ponte Preta. Pô, gente, tá ruim, né? Sexto jogo sem vencer, e agora vem a matemática, né? Esse jogo contra o Guarani, do Guarani com a Ponte Preta, ele virou fundamental. Porque se o Guarani vencer, hoje ele tem 13 pontos e o Corinthians tem 11. Junto com a Ferroviária, que é a última do grupo. Pelo critério, tá em quarto. O Corinthians é o terceiro com 11. E aí vem o Guarani com 13 e o Bragantino já classificado com 17. Se o Guarani vencer, ele vai a 16. E aí o Corinthians, que está em terceiro com 11, vai ficar 5 pontos do Guarani, em segundo. Faltando 2 rodadas. Sendo que uma delas é um derby contra o Palmeiras. Então o Corinthians vai ter que vencer os seus 2 jogos. Um deles contra o Palmeiras. A gente não sabe quando vai acontecer, né? Estava marcado para o fim de semana que vem, mas vai ser adiado possivelmente e vamos ter que aguardar. Palmeiras e Oeste. Ele vai ter que vencer esses 2 gols e rezar para que o Guarani não some nenhum ponto. Essa é a vida do Corinthians. Se o Guarani ganhar nessa segunda-feira da Ponte, né? Se o Guarani não ganhar, bom, aí o Corinthians respira porque vai ficar 2 pontinhos atrás desse Guarani e fica mais fácil para tirar nesses 2 jogos. Mas ainda assim, ele não depende mais dele. Ele vai ter que fazer a sua parte e vai ter que torcer para o Guarani não fazer a dele. Já começando por essa segunda. É mole? A gente está falando de um campeonato estadual em que o Corinthians não apresenta evolução, em que o trabalho simplesmente travou, os resultados não acontecem e a pressão só vai aumentar. O que resta agora é a diretoria e é o clube entender o seguinte: bom, agora nós precisamos pensar se o trabalho vai ser esse realmente, se vai nos dar resultado a médio e longo prazo, e vamos esperar, e aí tudo bem, vamos apostar nisso. Agora, diante do que está acontecendo, eu já não tenho mais essa certeza. Porque se você vê um pouco de evolução, você entende que o trabalho está no caminho certo, apesar do resultado. Como os resultados não estão acontecendo e o desempenho também não, eu já não tenho mais tanta certeza. Queria ouvir vocês, comentem aqui embaixo. Situação crítica, preocupante, os próximos dias serão decisivos. Inscreva-se no canal. Tem vídeo inédito todo dia. Eu volto na próxima. Tchau!